Iniciando mais um Conversa Condominial e o assunto de hoje, adivinha qual é? Pets em condomínio. É isso mesmo. Então você que tem pet, cachorro, gato, papagaio, passarinhos, então o assunto é para você, tá? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o advogado condominial Robson Pires. Seja bem-vindo, Robson, ao nosso programa. Agradeço o convite, seu Cláudio, e acredito que hoje a gente pode estar conversando aqui, trazendo informações, conhecimento para você que é síndico, gerente ou condômino em geral, trazer algum elemento que possa esclarecer alguma dúvida eventualmente sobre pets. Ótimo, ótimo, Robson. Robson, e a primeira pergunta que eu faço é que todos, eu acho que tem dúvidas, né? Como é a questão dos pets na área comum do condomínio, né? Nós sabemos que hoje existem várias restrições desses pets na área comum e tem até condomínio ainda hoje que exige que o condômino desça com o pet nos braços, né? Então isso já mudou há muito tempo, né? Isso já não existe mais, não pode ser exigido e tem até novas leis agora que foram, que Natal e Parnamirim também lançaram novas leis relacionadas a pet, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente sabe que a gente nunca ouviu falar tanto na figura de pai e mãe de pet, então é uma coisa que vem crescendo. A gente vem vendo pet shops inaugurando, a gente vem vendo insumos, elementos voltados para isso. E a lei de Parnamirim, em Natal, não deixou esse movimento para trás. Então, ela procurou realmente fazer ali uma legislação que gerasse algum direito para aquele condômino que é pai de pet e regulasse aquelas relações. Né? De tudo isso, tem dois pontos principais que a gente tem que ter muito cuidado. É aquele direito que foi dado ao tutor e também a gente tem que ter o cuidado daquele condômino que não é dono de pet, que se sente incomodado por vezes por essa questão das fezes, da urina. Então, são essas duas sensibilidades principalmente que a gente tem em condomínio. Quanto à legislação, ela foi bem clara no sentido de ser livre habitação e circulação. Então, dentro dos condomínios agora, não tem como evitar, proibir que o condômino trafegue dentro do condomínio com o seu pet. Então, apesar de, Cláudio, eu entender que algumas áreas têm uma sensibilidade maior de proibir o pet, por exemplo, uma churrasqueira, um salão de festas, a própria piscina. Mas, no geral, a gente não vai poder mais proibir, mesmo que o regimento interno e a convenção traga, tendo em vista que essas leis liberaram. Outros condomínios, ele trazia também a figura do trânsito, apartamento, portaria, portaria, apartamento. Se você fosse pego em alguma outra rota que não fosse essa, então aquele condomínio seria multado. Não existe mais essa regulamentação dentro do condomínio. Também há a questão do modo de transporte. Antigamente, alguns condomínios diziam que tinha que ser no braço, outros diziam que tinha que ser naquela caixinha, você fazer aquele trânsito. Hoje não mais existe. Então, eles podem trafegar normalmente por dentro do condomínio. O modo de condução, ele é livre. Certo. Tem que ter a coleira, a guia da coleira. Então vamos lá. Eu posso estar com o meu pet, vamos ser bem direto em alguns pontos. Eu posso estar com o meu pet na churrasqueira do condomínio, na área comum? A lei fala que pode, porém eu acho razoável ponderar isso no sentido da gente poder certamente advertir aquela unidade que está lá, porque é desagradável. Num shopping, né, que também já permite essa questão dos pets dentro do shopping, mas tem aquela legislação que fala dentro dos restaurantes, nas salas de convivência ali, aquela proibição onde tem alimento. Então, no meu entendimento, se tiver aquela proibição, a gente vai poder aplicar. Porém, lembre-se, a lei diz que é amplo, livre circulação e habitação. Certo. Mas dentro da piscina não pode, né? Dentro da piscina... Calma, viu, pessoal? Dentro da piscina não pode, o pet tá lá realmente dentro da piscina, tomando banho de piscina. Ainda, né? Porque dizem que os pets hoje estão tendo mais direito do que outras pessoas, né? Mas só quem realmente tem um pet sabe que realmente é uma pessoa que... É uma pessoa não, desculpa. É um pet, é um animal que muitos não consideram nem animais, né? Fazem parte realmente da família, né? Existe um carinho. Minha filha tem um, né? Chama Theo, é um Lulu lindo, realmente... Eles são encantadores, né? Mas a gente também tem que saber os limites, né? A gente tem que saber também que quando nós moramos em condomínio, nós moramos em coletividade, né? Tem verdade. muitos que não têm animais,
Tem muitas crianças que têm medo de cachorros, né? Enfim. Mas aí, Robson, vamos lá. Eu tô lá com o meu pet na área comum, então eu vejo que muitos moradores saem no apartamento com o pet na coleira, no chão, né? Que faz tempo que isso é permitido, né? Parece que ainda tem condomínio que ainda exige que leve o pet no braço, isso não pode, tá? Então eu tô lá, portaria, apartamento, portaria. Então se eu quiser sentar lá na minha área comum do meu condomínio, sentar um pouquinho com o meu pet para tomar um vento, eu posso. A lei permite isso. Hoje é permitido, né? Como a gente viu, os principais direitos que a lei de Natal e de Parnamirim trouxeram foi a livre habitação e circulação, a liberdade que não necessita mais de rotas e o modo de transporte que ele também é livre, né? Esses são os direitos que foram assegurados aos tutores e aos pets em geral. Mas desses direitos decorrem alguns deveres, que aí a gente pode estar conversando agora nesse momento também, claro. Pronto, então vamos entrar nos deveres. Vamos lá. Eu tenho que... Eu posso tirar o meu pet da coleira? Então vamos lá. O modo de condução. A lei falou claramente sobre o modo de condução. E essa condução tem que ser com uma pessoa que tenha força e idade compatível com o pet, além de ter uma coleira, né? Então, tem que ser atendido isso. Então, não pode um pitbull estar sendo transportado por uma pessoa franzina, porque aquela pessoa não tem as condições de portar aquele animal. Nenhuma criança vai estar podendo transportar um cachorro forte, um fila, um pastor alemão. Então tem que ser compatível a idade da pessoa que está conduzindo e a força com o animal. Não pode ser qualquer pessoa. E tem que ter coleira. Essa coleira, ela também tem que ter a identificação do proprietário. Está na lei. Em caso de perda desse animal por dentro do condomínio, então vai se encontrar esse animal, vai olhar a coleira e lá vai dizer quem é o proprietário e qual é o apartamento que está vinculado a esse animal. Então, a modo de condução é com coleira. Mas o condomínio que não tem área pet, né, os novos condomínios já estão muitos, né, dedicando uma área da área de lazer para fazer áreas para os pets, né? Mas os condomínios antigos, né, não tem área pet. De forma alguma, eu posso tirar o meu pet da coleira. Não é isso? Ele pode estar lá comigo sentado na área comum, mas eu não devo tirar ele da coleira, correto? Correto. Não pode tirar da coleira, ele tem que estar com a coleira e essa coleira ela precisa ser identificada. Perfeito. Né? Os cachorros dos portes maiores, né? Pitbull, Rottweiler. Graças a Deus, nos condomínios que eu atendo, não tem esses cachorros. Mas, caso a lei fala algo desses cachorros de usar aquela funcinha... Como é o nome que usa na... Funcinheira. Funcinheira, né? Então, Cláudio, nos estados como São Paulo, Minas Gerais, eu já vi algumas regras que trazem alguns cachorros que são historicamente agressivos, entre aspas, né? Porque tudo vai depender da criação. Mas lá eles já citam quais são as raças que devem usar a focinheira. Pitbull, Rottweiler, Mastim, Doberman. Na legislação de Natal e Parnamirim, ele não traz um rol de raças. Então ele fala agressivos. Perceba, a qualidade de ser pitbull ou um salsicha não quer dizer que ele não precisa usar a focinheira. Tem um condomínio que eu advogo que o salsicha é o terror do condomínio, né? Então ele não pode ver uma pessoa passando que ele vai lá e morde a cabeça do dedo, como que diz, né? E por esse fato, ele se torna agressivo e obrigatoriamente ele vai ter que usar a focinheira. Se houver um poodle que tente atacar alguma pessoa, esse cachorro é passível de usar a focinheira. Eu fui atacado por um cachorro e eu mandei um e-mail para o síndico do meu condomínio e exigi que aquele animal passasse a usar a focinheira, porque se ele me atacou, ele pode atacar uma criança, ele pode atacar um idoso e por aí vai. Então, esse uso da focinheira é para aqueles animais que são agressivos. Não quer dizer que sejam somente aqueles tradicionais. Outros que não estejam enquadrados, se houver histórico de agressão, ele vai ter que usar a focinheira também. Perfeito, perfeito. Eu sempre digo que condomínio, para a gente ter uma boa convivência, é usar o bom senso, né? Então, não vamos deixar de usar o bom senso em relação a isso. Tem gente que gosta de cachorro, pet, e tem gente que não gosta, né? Então, se você tá lá com o seu pet na área comum, tem muitas crianças, tá vendo que criança tá com medo e tudo, muda de local, vá para outro local, usar o bom senso. Brinquedoteca, não leva seu pet para brinquedoteca.
né? Que é um lugar que tem muitas crianças, as crianças... enfim. Então, por mais que seu pet tenha todos os cuidados, vacinas em dias, né, seja mais cheiroso do que muita gente, né, vai aí para os pet shop, tem até creche agora para cachorro, né? Mas vamos usar bom senso, porque nem todo mundo gosta de pet, nem todo mundo gosta de cachorro. Tem muita criança que tem medo, né? Então, eu digo muito, a lei perfeita, acho que tem tudo para dar certo, mas eu acho que a gente tem que usar o bom senso. Quem tem pet tem que usar o bom senso, né? Você tocou no assunto cartão de vacinação, né? Vacina, né? A lei também ele traz essa observação que agora os síndicos poderão cobrar daquele tutor o cartão de vacinação. Então, o condômino ele vai entregar uma cópia do cartão de vacinação ao síndico quando ele exigir. Tá lá na lei, é uma obrigação que vai trazer, entre aspas, salubridade, que a gente sabe que um cachorro que não seja vacinado, ele pode transmitir doenças que sejam para outros cachorros, que sejam para pessoas. Então, o cartão de vacinação de todo cachorro tem que estar em dia. Perfeito. Aproveitando o assunto de salubridade, eu tô lá, vamos lá, surgindo as dúvidas que podem surgir em condomínio, né? Eu tô lá com o meu pet, o morador tá lá com o pet dele, sentado na área comum, de repente o cachorro ali faz as necessidades dele. E aí, tá na área comum, é de responsabilidade do condomínio colocar um funcionário para ir lá limpar? Ou é responsabilidade do tutor que está com o seu pet ali na área comum? Então, as leis de Parnamirim e Natal também trataram sobre esse assunto. E ela é clara em dizer que o responsável é o tutor, é o condômino que está com aquele cachorro, passeando aquele gato, que fez as necessidades. Ele tem o dever de recolher, sob pena de responsabilização. Então, é um dever do tutor, não do condomínio. E se ele não recolher, qualquer pessoa pode comunicar o dia e hora e o síndico ele vai ter que agir na conformidade do regimento interno e dessas leis, que seja de Natal ou de Parnamirim. Perfeito. Então, pessoal, vamos usar o bom senso, né? Vai descer com o pet, vai ali ficar um pedacinho com o seu pet na área comum, já desça com um papelzinho, já desça com um saquinho, já desça com um vidrinho de álcool, né? Porque não é apenas passar um papel, né? Você precisa higienizar, né? Porque ali tem crianças, então imagine seu filho, imagine o filho do seu vizinho lá, onde acabou fazendo, o cachorro, o pet fez as necessidades, a criança vai, bota a mão, depois leva para a boca. Então, assim, vamos usar o bom senso, né? Quer levar para a área comum, a lei permite, ok. Mas leve o seu kit, bota aí um saquinho, bote um papel higiênico e bote um álcool 70, né? Porque vai precisar. Então, eu acho que bom senso você evita maiores confusões, né? Que eu acho que isso ainda... Muita gente não tem um conhecimento dessas leis, né? E a partir de agora eu acho que vão ter conhecimento. E sempre bom senso no condomínio é bem interessante sobre isso. Nunca é pouco. Nunca é pouco. Robson, você poderia dizer, você tem aí o número da lei que você possa passar aqui para quem está nos assistindo poder pesquisar mais sobre ela? Você tem o número dela? Sim. A de Natal é a 7599 de 2023. A de Parnamirim é a 2473 de 2023. Perfeito. Cláudio, outro ponto que a gente poderia estar abordando aqui diz respeito aos deveres dentro do apartamento. Isso é o que eu mais recebo de reclamação. Então, eu mesmo quero saber, né? Eu, como síndico, quero saber. Eu recebo muita reclamação. Ah, o cachorro do vizinho tá latindo. Ah, tá vindo, eu tô sentindo cheiro de catinga de mijo, de fezes de animais, né? Então, como é essa questão? Porque muita gente acha que, eu tô dentro do meu apartamento, meu pet tá lá, ele pode latir, ele pode fazer tudo, que ninguém pode reclamar. Tô dentro da minha área privada, né? Então, não é bem assim, né, Robson? Eu queria que você explicasse isso para quem tá em casa aí nos assistindo. Pessoal, não é bem assim. A lei, ela trata a respeito dos maus tratos com os animais dentro dos condomínios. Tanto a lei de Natal como a de Parnamirim. Então, assim, deixar animais desprovidos de higiene, de alimentação, de luminosidade, de aeração, né? Deixar cachorros presos em varandas, isso não é mais permitido. A lei, eu acredito que até antes a gente teria dispositivos para bater sobre esse assunto, mas agora ela foi mais clara. Ela diz que é proibido esse abandono dos cachorros em áreas que não vá trazer sossego para ele, né? Então, assim, isso envolve
tanto salubridade, que o senhor falou aí agora há pouco, como também latidos, né? Então, aquele cachorro que é abandonado na varanda, ele começa a latir, ele começa a produzir ruídos, ele começa a incomodar os seus vizinhos. Então, isso é proibido pela lei agora também. Além da gente saber que o regimento interno, ele traz alguns aspectos, mas agora, para reforçar, a gente tem uma lei. Maus tratos contra animais devem ser devidamente punidos. Perfeito. Então, e assim, é importante também, né, a questão até de salubridade, Robson, que é a questão de muitas vezes quem tem pet coloca aquele tapete higiênico, né? Que é exatamente para o pet fazer as necessidades, né? Eu observo muito nos condomínios que tem dois tipos de situações. Tem a situação do morador, dos pets, que só faz a necessidade fora, né? Não consegue fazer dentro do apartamento. Então, o morador, de manhã, tarde e noite, desce com seu pet, vai lá fora dos condomínios, na área externa, para ele poder fazer as necessidades. Que fica até a dica para vocês também. Pessoal, leve um saquinho. Não é porque que vocês estão levando seu pet para fazer as necessidades fora do condomínio que você não precisa, né, cumprir ali com suas obrigações. Então, não é legal deixar as fezes. O xixi, tudo bem, não tem como evitar, né? Mas as fezes, né, não custa nada. Pega um saquinho, coloca quando ele terminar, pega, coloca no lixo, porque é questão de bom senso, né? Ali próximo, nas mediações do seu condomínio. Mesmo que não fosse nas mediações, né? Se coloque no lugar das outras pessoas que podem ali pisar, crianças, em área, geralmente é área com areia, com grama, enfim. Mas voltando para dentro do condomínio. E tem a questão dos pets que muitas vezes usam aquele tapete higiênico, né? Os que não descem com pet, colocam o tapete higiênico dentro do apartamento, que ali quando absorve muita urina, ele começa a subir, exalar a caatinga pro apartamento, e o vento leva para o apartamento vizinho, né? Cláudio, tem um condomínio que eu advogo em Mossoró, e aí chegou a presente demanda para mim informando que os moradores daquele bloco não aguentavam mais o mau cheiro. E aí me pediu para fazer uma notificação. Por incrível que pareça, eu tinha uma assembleia lá em Mossoró, então eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, eu disse, tô curioso, eu quero ver esse bloco, como é que é esse animal. Então, quando a gente entrou, você já sentia aquele cheiro forte de pano molhado que não é lavado, um odor assim bem característico assim e pesado. Realmente, olha, os animais, ele tem esse dever de salubridade, ele não pode estar dessa forma sendo criado no condomínio. E agora o condomínio ele vai ter instrumentos para punir esse causador, esse gerador desse mau cheiro nos blocos, nos apartamentos que entram dentro de outros apartamentos. Não é permitido. Outro ponto, Cláudio, é aqueles cachorros que reiteradamente latem sem parar, né? Então, a gente tem uma legislação de decibéis em volta de 45 decibéis durante o dia, 40 decibéis durante a noite. E aí, o tutor ele vai ter que procurar ou dar mais carinho a esse cachorro, mais atenção para que ele pare de latir tanto, ou ele contratar um adestrador que venha a solucionar tudo isso. Mas não pode o cachorro, o gato repetidamente ficar provocando esses ruídos que incomodem os seus vizinhos. Perfeito. Eu acho que tem duas perguntas que eu tô sentindo que o pessoal tá curioso. Os condomínios podem limitar a quantidade de pets dentro dos apartamentos? Pelo direito de propriedade, esse assunto a gente não pode estar tratando, né? Então, ele tem o direito de propriedade, ele pode usar. O que a gente tem que se atentar são aos 3 S's. É o sossego, a salubridade e a segurança. Vamos supor que ele tenha 4 pets, mas ele atende ao sossego, ele atende à salubridade e ele atende à segurança, ele não incomoda ninguém. Então, ele pode ter os 4, ele pode ter os 5. Tem gente que tem apenas um que incomoda uma torre inteira. Ele não tem condições de ter sequer um, né? Com o mau cheiro que é provocado, com a insegurança, com o barulho dos latidos. Então, essas regras dos 3 S é o que a gente, no dia a dia, tem que observar, Cláudio. Então, essa mesma regra, eu acredito que vale também para o porte do pet. Então, tipo assim, a gente poderia utilizar essa mesma fala na questão da quantidade para o porte do animal. Também, a gente tem que avaliar os 3 S. Sossego, salubridade e segurança. Se tiver havendo desrespeito em algum desses 3 S, aí o condomínio vai atuar. Agora, se o morador ele tem um cachorro
avantajado, grande demais, que não incomoda ninguém, que é dócil, que não late, não tem problema nenhum ele ter o cachorro lá. Tem gente que tem aquele cachorro menor que tem, que é brabo, valente, faz zoado, incomoda mais do que um grande. Então, o que a gente vai ter que avaliar é, no caso prático, realmente se esses 3S estão sendo atendidos ou não. Certo. Robson, no caso do pet, do animal, né, do cachorro, que fugiu ali do seu tutor, né? Vamos imaginar um cenário de um condomínio de casas, né? Pode acontecer no condomínio vertical também. Mas vamos imaginar um condomínio de casas, que é mais fácil ter um cachorro mais agressivo, um de um porte maior. Esse cachorro fugiu, e mordeu lá uma criança, uma pessoa, né, um outro morador. Esse tutor, ele pode responder criminalmente em relação a isso? Então, Cláudio, aqui a gente tem várias esferas, administrativas, cíveis e criminais. Administrativamente, o condomínio ele vai poder notificar esse morador que ele deixou o cachorro solto e aí veio a agredir alguma pessoa. Então, administrativamente, o condomínio faz o que lhe cabe, que é notificar, multar, advertir, que quer que seja. Aquela pessoa que é vítima, ela vai procurar o judiciário para buscar uma reparação cível por danos morais ou materiais ou estéticos, que é possível que tenha causado algo na estética daquela pessoa, e também na seara criminal, né, para responsabilizar aquele tutor que não teve a cautela, o cuidado necessário com seu pet. Então, essa parte cível e criminal vai caber à vítima, né, e a parte administrativa, o condomínio vai agir notificando, advertindo e multando. Perfeito. Então, você que tem o seu pet aí, que ele sejam aquelas raças um pouco mais agressivas, né? O Rottweiler, o Doberman, o Pitbull. Eu só lembrei dessas 3 agora. Mas que tem uma agressividade um pouco maior devido ao seu DNA, devido ao seu porte, né? Tome cuidado, né? Se você tem esse tipo de cachorros, né, no condomínio, tome cuidado, porque realmente você pode ali ter problemas na esfera da justiça, né? Robson, nós estamos chegando já no finalzinho aqui do nosso podcast, né, do Conversa Condominial, e eu queria deixar esses minutos finais para você comentar alguma coisa que você acha importante, né, dos pets no condomínio e suas considerações finais aqui. Então, Cláudio, sempre a gente tem que procurar ter uma comunicação efetiva nos condomínios, né? Realizar campanhas de conscientização, tentar demonstrar àqueles tutores as responsabilidades, os direitos que eles têm, também os deveres, né? De uma forma a gente trazer uma convivência mais harmoniosa para o condomínio. O diálogo sempre é o melhor caminho. Eu queria agradecer demais a participação, a oportunidade de estar aqui com o Cláudio, fazendo esse papo condominial aqui. Espero que em outras oportunidades a gente possa trazer outros conteúdos, voltar. Como o Cláudio falou, meu nome é Robson Pires, né? Eu tenho um Instagram, @RobsonPires2. Peço que síndicos, gerentes, subsíndicos, condôminos que têm interesse na área, pede lá para seguir, que eu vou estar iniciando, postando assuntos relacionados a condomínio, que eu quero trazer, enriquecer e trazer informações nessa área de condomínio. Então, aguardo vocês lá, né? E mais uma vez, Cláudio, agradeço demais a oportunidade e a presença. E caso tenha alguma dúvida ainda, a gente pode estar respondendo agora nesse momento, senão a gente pode estar encerrando. Tá. Me surgiu uma última dúvida aqui. Vamos lá. Eu tô vendo que a gente temos alguns minutinhos ainda, mas uma duvidazinha rapidinha que surgiu agora, que eu observo que muito condômino deixa a porta do seu apartamento aberta. E eu já vi situações de gato e cachorro circulando ali, saindo do apartamento e circulando ali no hall dos apartamentos, que ali já é área comum, né? Em relação a isso, o síndico ele pode intervir? Ele pode atuar. Ele não está atuando porque a porta está aberta. Ele está atuando porque o animal saiu pela porta e está nas áreas comuns, sem a presença do tutor e sem a coleira. Então, o pessoal que gosta de deixar a porta aberta nos apartamentos, que o cachorro eventualmente fica ali passeando, o gato também, não pode também, né? É bom ter uma gradezinha, não sei se aqueles de apartamento, Sim. assim, que pode colocar lá para ficar mais arejado o apartamento, mas se deixar a porta aberta e ele vier a sair, você pode ser advertido e também multado,
se for o caso. Perfeito. Lembrando, pessoal, dessa gradezinha, ela não pode ficar na área externa da porta, tá? Enquanto a porta estiver aberta, ok, você bota a gradezinha lá para evitar que o pet saia. Certo. Mas você deixar a gradezinha lá fixa e fechar a porta, aí não pode, porque ele já mexe com a estética, tá? Da área comum, tá? Então a gradezinha é enquanto a porta estiver aberta, tá? Depois você tira a gradezinha e coloca para dentro, tá bom? Cláudio, mais um conselho, né? A função do síndico quanto toda essa legislação, né? Como a gente falou, campanhas educativas, informar, conversar. E assim, dessas tentativas, aquele comportamento não foi solucionado, ele ainda está prejudicando os demais condôminos. Então, aí o síndico é chamado a fazer valer o seu regimento interno e aplicar essas novas leis que sejam de Natal e Parnamirim, porque tudo tem um limite, né, Cláudio? Tudo tem um limite. E agora você falou nisso, tô olhando ali pro tempo, mas você falou nisso rapidinho. E se de repente no condomínio ali começar a juntar uma quantidade de pets ali na área comum, todo mundo junto, começar um latido e tudo, e daqui a pouco começa o vizinho a reclamar de tanto cachorro latindo, tanto cachorro junto. Como é que o síndico vai resolver isso aí, hein, Robson? Pessoal, nunca esqueça os 3 S's. Sossego, salubridade e segurança. Então aí a gente volta para o quê? Para o sossego. Então, se o latido tá. Não, o problema não é a reunião dos pets. O problema é o barulho. Que ele tá prejudicando o sossego dos demais. Então, vamos identificar quais são aqueles mais exaltados que estão infringindo o sossego e vamos notificar, advertir e multar. Então, você perceber que essa regra geral de segurança, sossego e salubridade, a lei é toda pautada nesses 3 S's praticamente, né? Então, assim, tem as nuances, mas tudo vai terminar ali. Então, se prestar atenção nesses 3 S's, não tem como errar. E o bom senso, né? Bom senso, assim. Porque muita gente acha, eu pago o condomínio em dia, né? E que já tá cumprindo ali o papel dele, mas tá não, isso aí é só a sua obrigação, né? É uma das suas obrigações, né? Então eu sempre digo, bom senso, tudo se resolve, conversando tudo se resolve. Muito obrigado, Robson, mais uma vez aqui pelo essa excelente entrevista aqui sobre pet, que é um assunto que eu acho que, né? Quem diria que hoje a quantidade de pets, né, que nós temos, eu lembro quando eu era adolescente, né? Não faz muito tempo. Era raro você. Atrás, né? 5 anos atrás. Era raro você ter pets, né, em apartamento, né? Nem permitiam. Tinha condomínio que nem era permitido ter pets, né? E depois o pet foi ganhando realmente seu espaço, foi ganhando seu respeito, né? Foi encantando a todos e hoje tem até as leis voltadas, né, para os tutores, né, dos pets. Então isso é bem bacana. Mas sempre eu volto a dizer, condomínio é bom senso, né? Vamos usar o bom senso. Então, Robson, muitíssimo obrigado. Vamos com certeza abordar outros assuntos aqui, porque o direito está muito ligado ao condomínio, né? É verdade. Na realidade, o condomínio, o síndico está ligado a tudo, né? Eu sempre digo que o síndico, ele tem que ser advogado, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser gestor, né? E, principalmente, ele tem que ter empatia ali, né? Com todos. Então, muitíssimo obrigado. Teremos outras oportunidades para abordar outros assuntos. E a você, síndico, que está nos assistindo, eu desejo boa sorte, né? Mais uma missão para a gente aí, mais uma missão para a gente administrar, para a gente saber lidar com isso dentro do condomínio, né? Que a gente sabe que vai ter os conflitos relacionados a isso. E a você, tutor, né? Que tem o seu pet, que terá agora esse privilégio de sentar um pouquinho ali para tomar um vento com seu pet e tudo. Use o bom senso e não esqueça do seu kit, né? O saquinho, o papel e o álcool 70. Usando esses 3 elementos aí, você evita problema, né? Porque se ele fez xixi ali e você na mesma hora limpou, não vai ter reclamação. Mas se ele fez xixi ali e você não viu, ou se viu, se fez que não viu, e subiu, aí começa a foto no grupo, e começa um falar, e começa a briga de vizinho, e aí começa o síndico a atuar. Então, eu sempre digo, é bom senso. E os 3 S's que o Dr. Robson trouxe aqui, salubridade, sossego e segurança, tá bom? Então, coloca aí na parede, na geladeira para você sempre lembrar dos 3 S, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência e vamos para o próximo Conversa Condominial.